tô recebendo, tô agradecendo, tô feliz. Que maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dulce. Tudo Boa bem? tarde, tô feliz. Isso é muito importante. Se você está feliz, tudo se resolve, tudo se encaixa. Isso mesmo, isso aí. Ai, ai. Vamos começar? Você começa a leitura, Du? Começo? Que pressa! Vamos lá. Não, é que eu tô em outro local, tô no quarto do João, e parece que tudo fica diferente, né? Quando a gente muda assim, o ambiente, eu preciso de um tempo para você ver o poder da genética. Você fica assim, uau, mudou tudo. Na É realidade, não igual mudou eu tudo. ontem. Ontem eu tava Só assim. mudou o ambiente, é. Mas vamos começar. Vamos lá. A gente parou aqui na página 24 desse livro digital aqui que eu tenho, mas eu não estou com o livro físico. Será que estamos conectados? Realmente conectados? Será que, por exemplo, eu estou conectada com a Cristina, que está lá a 1000 e poucos quilômetros de mim? Será que eu estou conectada com a minha mãe, que está numa outra dimensão, na dimensão espiritual? Será que eu estou conectada com a minha filha, que está lá quase perto do Canadá? E eu não estou falando conectada emocionalmente, ou conectada. Estou falando conectada mesmo, fisicamente. Será que nós estamos? Vamos lá, vamos falar sobre isso. A ciência moderna está a ponto de resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Provavelmente não vamos ter notícias sobre isso nos telejornais no horário nobre da televisão. Provavelmente não. Nem vamos ver manchetes noticiando o fato nos principais jornais. Mas, apesar de tudo, aproximadamente 70 anos de pesquisas na área da ciência conhecida como a nova física está apontando para conclusões irrefutáveis. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. Que quer dizer realmente ligadas. Essa novidade que altera tudo e que abala, sem dúvida alguma, os alicerces da ciência como hoje a conhecemos. Desculpa, isso é um ponto final. Abala os alicerces, né, da ciência como a conhecemos. A ciência clássica, que separou tudo, né? Muito bem, podemos dizer, já ouvimos isso antes. O que torna essa conclusão tão diferente? O que realmente significa estar conectado? Essas são ótimas perguntas e as respostas poderão surpreendê-los. Então, gente, abra a mente, abre o coração e abra sim, a sua percepção para você poder ter ouvidos de ouvir, sabe? Olhos de ver e percepção aguçada para perceber toda a verdade que está aqui, que nós vamos falar para você agora, tá? Então, venha de coração e mente aberta. A diferença entre as novas descobertas e o que acreditávamos anteriormente é que, no passado, simplesmente nos diziam que a conexão existia. Mediante frases técnicas como sensível dependência das condições iniciais ou efeito borboleta, e por teoria sugerindo que o que é feito aqui tem sempre um efeito ali, podíamos observar de maneira superficial a atuação da conexão em nossa vida. Os novos experimentos, entretanto, nos levam a um passo adiante. Além de provar que estamos ligados a tudo, as pesquisas agora demonstram que a conexão existe por nossa causa. Nossa conectividade nos dá o poder de ajeitar as coisas para que nos favoreçam no que diz respeito à transformação de nossas vidas. Para absolutamente tudo
da busca do romance, a cura dos nossos entes queridos e a satisfação das nossas mais profundas aspirações, somos uma parte integral do que experimentamos todos os dias. O fato de as descobertas mostrarem que podemos usar essa conexão conscientemente abre as portas para nada menos do que a oportunidade de tirar partido do mesmo poder que movimenta todo o universo. Por meio da unidade que está no interior do seu corpo, do meu, do da Cristina, e do corpo de todos os seres humanos do planeta, temos uma comunicação direta com a mesma força que cria tudo, dos átomos às estrelas, do DNA à vida. No entanto, existe uma pequena armadilha. Se liga. Nosso poder para fazer isso está adormecido até que o despertemos. O segredo para acordar esse impressionante poder é fazer uma pequena mudança no modo como estamos habituados a ver o mundo, perceber o mundo. Assim como os iniciados de Log descobriram que podiam voar depois de receberem um pequeno empurrão na borda do abismo, poema da página 9, como uma ligeira mudança de percepção, podemos usufruir a mais poderosa força do universo para lidar com as situações aparentemente mais impossíveis de serem resolvidas. Isso porque isso acontece quando nos permitimos perceber de outro modo o nosso papel no mundo. Gente, vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando o raciocínio? A complexidade e a profundidade dessas palavras? Eu não tô nem querendo parar de ler para comentar, mas eu já vou comentar, porque Deixa eu só dar sabe, uma né? boa tarde aqui para o Marcelo. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja Boa bem-vindo. tarde, Marcelo. Tudo ótimo? Vai aí, Dulce. Como o universo parece realmente ser um lugar muito grande, quase vasto demais para a gente, pelo menos consiga perceber, conceber o seu tamanho, podemos começar por nos ver de um modo no dia, a nos ver de um outro modo no dia a dia. A pequena mudança de que precisamos consiste em começar a nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Bom, eu vou fazer um adendo aqui, uma pausa. Por quê? Porque aqui ele já está praticamente entrando no como. Então, vamos falar sobre essa parte inicial aqui? Você não quer só fechar o parágrafo? Porque aí depois ele vai entrar no terceiro princípio e aí a gente comenta o segundo todo, só para. Combinar. Vamos lá. A maneira de nos convencermos de que realmente somos um com o todo e que vemos e experimentamos é compreender como estamos unidos e o que tal conexão significa. Realmente, aqui já começa o princípio 3, verdade. Então, vamos lá. Já há muito tempo, muitos milênios, se fala da conexão. Tanto é que as leis, né, universais do Hermes Trismegistus, que viveu há quase 5.000 anos atrás, fala disso. Fala que nós somos como células de um corpo só e que nós vivemos todos na mente do todo, dessa energia, desse Deus, desse Criador de tudo que há, certo? Então, essa conexão, ela, e Jesus falou disso, né? Tudo que fizerdes a esses pequeninos, fazereis também a mim. Ou seja, nós estamos todos conectados, até a Jesus. Pensa. Nós estamos todos conectados. Mas, antigamente, isso era falado como algo que
se acreditava, como se fala de Deus, dessa energia criadora de mundos nas igrejas. Só que hoje isso é provado pela ciência. Existe uma energia de onde tudo emerge. Essa energia, ela preenche, ela penetra, preenche e perpassa tudo que existe. É de onde todas as partículas subatômicas emergem. E tudo que existe é feito de partícula subatômica. Entende? Que ali é a matriz divina. É como se fosse o útero dessa energia criadora. Então, e nós estamos. Então, e essa energia, ela preenche tudo, todos os espaços. Então, no mínimo, nós estamos conectados por essa energia, por essa substância criadora de mundos. Mas não é só isso. Nós estamos conectados em vários níveis, em vários aspectos. Existe uma teoria, né, do Big Bang. Sabe a história dos átomos? Que depois que dois átomos eles se ligam, eles ficam ligados para sempre, independente de para onde você leva. Você pode levar um lá para a estação espacial e o outro lá para o Japão, ou levar para o centro da Terra, ou para um outro planeta muito distante, não importa. Eles estão conectados ao ponto assim. Se um começa a girar para um lado, o outro começa a girar para o outro. E se ele muda, se um muda o spin, ou seja, a rotação, no mesmo instante, o outro muda. E isso não é só com átomos. Isso acontece com células, com partículas, com genes, com tudo, com moléculas, que é uma coisa muito grande perto de um átomo. Então, gente, assim, a ciência já fez vários experimentos para ver por quê. E é simplesmente porque eles entraram em contato um com o outro. Mas o Big Bang, Dulce, de onde vem essa história do Big Bang do início? Isso é uma ciência, e onde está o Big Bang? Teoricamente, nós todos éramos uma única coisa, né? Todos os planetas eram um único planeta que explodiu, não é assim a teoria do Big Bang? E aí surgiu o universo. Ou seja, tudo era uma coisa só. Estávamos de alguma forma, em contato, né? Em sintonia, ligados, e por uma explosão nós nos separamos. Não éramos como nós somos hoje. Não importa. Não importa. Mas a energia é a mesma. A energia é a mesma. Então, é como se nós já estivéssemos há muito tempo juntos. E não só nós, desse tempo que estamos vivendo agora. Estamos todos conectados em todos os tempos e espaços. Então, aí é onde fica assim aquela loucura, né? Mas isso é muito, muito legal, muito legal. E tem assim livros, né, que eu já dei uma olhada bem, bem superficial e alguns vídeos, tem vídeos também que falam dessas teorias esqueci o nome agora, né? Não sei se é anêmonas. Você já ouviu falar algum termo assim? A anêmona é o menor ser vivo, né? Que tem uma célula. Mas não é isso. É algo que é como se fosse assim, ó, para identificar que no mesmo momento em que nós estamos aqui, né? Eu e você, existem outras experiências, eu e você, em vários lugares, em várias dimensões, que é a mesma base, entre aspas, dessa teoria de todas as realidades sobrepostas.
sabe? Então, e assim, dá para ficar bem, num estado bem interessante, sabe? De sair escolhendo assim qual é o modelo da camisa que você vai querer, porque você fica realmente, né? Conforme você vai afundando nesse conhecimento, você vai abrindo a sua mente, chega uma hora em que você fala, nossa, será então que. Sabe quando fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa que é a tua cara? Eu tive lá em tal lugar e tinha uma pessoa que é a sua cara. Você fala, nossa, como assim, minha cara? Seria mais ou menos isso, sabe? Tipo, realidades espelhadas em que tá todo mundo, tem várias experiências de você acontecendo coisas diferentes, porque foram escolhas diferentes. Mas aí depois eu fui acessar uma outra live, um outro vídeo, que a pessoa falava, trazia essa ideia das realidades sobrepostas, né? Do campo das infinitas possibilidades. Falei assim, de Que é a repente é teoria alguma do coisa. multiverso. Exato. E que é muito legal. E quando você traz isso desses átomos, né? Que uma vez que se conectaram, eles vão estar sempre respondendo, um respondendo ao outro, indiferente de onde estejam, né? Eu vejo que tem muito. Sabe aquela coisa? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Muita coisa. Não vamos saber de tudo Exatamente. nunca, né? Então, E assim, aí, pensa assim, você se calma. esbarra com alguém na rua. Pronto, os É, nossos átomos estão conectados. sim. O tempo todo. Até por conta Entende? desse campo, né? Desse campo Taurus tão lindo e que é enorme. Quanto mais você expande em consciência, maior ele fica. Né? É, Então, assim, à medida em que você vai passando, você vai se envolvendo, você vai captando, você vai deixando partículas de você também, né? Dessa tua energia. E assim a gente vai ficando quase doida. Mas é muito lindo tudo isso. é, é porque a nossa mente, ela se acostumou com uma percepção de separação, de individualidade, que na verdade é uma ilusão de ótica, né? É uma ilusão de Uhum. ótica. Agora eu estou olhando aqui, a anêmona não é o que eu falei, não. A anêmona é um animal marinho, tá? E eu estou Uhum. confundindo com mônada. Mônada, Mônada, sim, é uma unidade orgânica, ou seja, é um ser vivo de uma célula única. mas eu acho que é esse termo que eles relacionam a essa questão de múltiplas existências, experiências ao mesmo tempo. Depois dá uma olhada. Depois você dá uma. É um livro? Um livro e Tá. alguns canais que vêm desenvolvendo essas teorias, trazendo essas teorias para debate. Bem interessante. Então, assim, ele traz aqui, né? Já existiam várias teorias, essa teoria da borboleta, né? Já é antiga, que fala o seguinte: quando uma borboleta bate as asas em Nova York, acontece um furacão lá em Tóquio, né? Tipo assim, tudo está tão conectado que qualquer coisa, mínima que seja, que aconteça aqui, isso desencadeia como se fosse uma frequência de ondas que vai crescendo, como a gente joga na água uma pedrinha e aquelas ondas vão crescendo, vão ficando maiores. Só que quando a gente age no nosso mundo, isso não é uma pedrinha jogada no lago, é algo grandioso, por menor que seja. Tipo você fazer o bem para alguém ou o mal, Sim. né? Isso vira uma onda de energia grande. Então é por isso que eles falam assim, é lógico que é uma analogia o bater de asas de uma borboleta virar um furacão no Japão. Mas é mais ou menos assim, tudo está interligado e tem consequências Uhum. grandiosas, positivamente ou não, né? Ou seja, tudo é positivo, né? Tudo acontece para o melhor. Vamos partir Sei. disso, né? Tudo bem. Tudo acontece para o melhor, até o que nos parece ruim no primeiro momento. Uhum. Então, essas coisas, gente, essa nova ciência tem provas dessas coisas.
Mas não são coisas que são ensinadas na escola, não são noticiadas na TV. Por quê? É verdade que é de interesse. Existe um negócio, sabe, de pessoas que não são lá muito boazinhas, que, que às vezes você nem nunca ouviu falar, mas que elas estão arquitetando coisas para dominar você o tempo todo. E dominar em todos os sentidos. Dominar sua mente, as suas emoções, a sua vida financeira, a sua vida intelectual. Tudo eles querem controlar. Por quê? Para não perder o poder sobre você. Essas pessoas são pessoas que estão aqui nesse mundo e outras não estão nesse mundo. Ai, Dulce, mas aí você já está indo longe demais. Você já está indo longe demais. E assim, estou dando a minha opinião e é o que eu acredito. Você não precisa acreditar nisso. E está tudo certo. Mas assim como eu acredito que existe pessoas. Ué, o que aconteceu, Cristina? Assim como eu acredito que existem pessoas que não são desse mundo, mas que estão aqui para nos ajudar, estão vindo para nos ajudar, né? Como anjos, como os arcturianos, os pleiadianos, os não sei quem. Também eu tenho que admitir que existem outros. O que aconteceu, dona Cristina? Eu fui abduzida e voltei rapidamente. Ah, é porque o tempo é diferente aqui. Você passou quantos anos lá? Foi. Então, existem pessoas que não estão muito dispostas, sabe, a perder o poder sobre nós. Então, imagina, olha isso. Então, nós estamos todos conectados, e mais, nós estamos conectados por uma substância que cria matéria e que nós podemos moldar essa substância a partir de nós mesmos. Essa ciência nova prova que nós estamos conectados por nossa causa. Sabe quando eu falo assim, você é o universo, você é o centro do universo, e tudo parte de você? Você quer que o outro se cure? Cure você. Cure isso em você. Isso é trazido pelo Ho Oponopono, né? E eu gosto muito do Ho Oponopono, acho muito poderoso. Então, faça isso, porque quando você limpa em você o universo, o outro se cura também. Então, é tudo parte da gente. Imagina, então, você usar esse poder de forma consciente, intencional. Porque hoje a gente usa no susto, usa sem saber usar. É como se a gente fosse uma criança de 2 anos brincando com fogo. Exatamente isso que a gente está fazendo. É um poder enorme, grandioso, e a gente está brincando com fogo por ignorância de tudo isso. A gente ainda faz um mal para o outro, achando que a gente está fazendo um mal para o outro, desconhecendo essa conectividade entre nós. Que nada daquilo vai sobrecair sobre nós, né? É Como se fosse isso, muita entendeu? Como se infantilidade, né? eu Se estivesse fosse fazendo para o Deus. outro e tá tudo bem, porque eu só estou fazendo para o outro. Uhum. E isso aí, sabe, é onde eu valorizo muito a questão da religião. Porque a religião, mesmo trazendo um tapão para o olho, um tapão não, um tampão para os olhos, para muitas coisas, mas você age certo sem saber que está agindo certo. Está tudo certo, é porque é a lei. Então, tem muita gente que faz o certo sem saber de nada disso, só porque acredita que é a lei de Deus, não é? Ah, eu não vou fazer o mal, porque senão Deus vai me punir. E não é Deus que vai te punir. É essa lei universal da conectividade. Mas eu acho que Essa, isso
não é só uma vantagem da religião, digamos assim, ou uma prerrogativa da religião. Acho que acaba tendo. Tem muito da criação. A religião ajuda pra caramba, sabe? Você ter essa noção de Deus. Mas, de verdade, eu acho que toda religião, seja ela qual for, sempre vai vir com um pouco de dogma. E outro dia a gente até estava trazendo um pouco disso aqui, das religiões, né? E eu acho que quando você é criado, sabe, assim, com base. Vamos supor, ó, teu pai e tua mãe são exemplos para você, né? E eles, de repente, podiam ter a religião deles, serem da mesma religião, podia não ter religião nenhuma, a mamãe podia ir na missa e o papai na macumba, ou nenhum dos dois em canto nenhum, e estava tudo bem. Só que, com certeza, uma série de coisas o que você aprendeu, que é a base do que é a Dulce hoje, sabe, do tipo, não minta, fala a verdade, não pega nada que não é teu, não rouba, não mata. Isso foi eles que te passou, É. não é? Eu tenho por mim, por quê? Por exemplo, ó, essa minha constituição familiar, ela não foi assim, tipo, ela não tinha um berço religioso muito claro. Havia uma espiritualidade, tá? Que estava ali. A minha mãe frequentava a Umbanda quando eu era criança ainda. O meu pai, tipo, às vezes ia com ela, às vezes não ia para canto nenhum, você entende? Mas todos eles, parece meia dúzia, né? Não, mas os dois tinham isso muito rígido em casa, sabe? Assim, muito, muito sério, do tipo assim, não mente. Esse negócio de não mente era. Sabe a história do menino que ficava arrumando lá as ovelhinhas e ficava sempre mentindo? Lembra dessa história? Eu Uhum. cresci escutando essa história e passei isso para os meus filhos também. É engraçado porque vai assim, né? E aí, tipo assim, não mente, porque a hora se você fica mentindo, quando você falar a verdade, ninguém vai acreditar em você. Ninguém. E aquilo, sabe assim, enfiou. Então, aí depois eu fui aprender o valor que tem a religião, porque tem, né? Por mais que tenha dogmas, eu realmente acredito que todas elas têm muito fundamento, todas elas têm o seu valor. E eu costumo dizer, melhor uma igreja, né? Tem gente que fala assim, nossa, toda semana, a cada semana abre não sei quantas igrejas Maravilha. evangélicas e para lá. Gente, na boa, né? E me desculpem também quem gosta de funk, mas o que eu costumo falar, melhor uma igreja do que uma boca de fumo, do que um baile de funk, você entendeu? Então deixa ter as igrejas e depois, porque ali é um começo, pelo menos, sabe, desse princípio de você não fazer mal para ninguém, de você perceber, ter uma visão de Deus, sabe? Assim, por mais que venha cheia de dogmas e tudo mais. Não importa. Não Você importa. aprende a fazer, você aprende a não fazer o mal, pelo menos, né? Exato, Pelo exato. menos isso, Ou não a porque banalizar, né, Dulce? Porque o que a gente é, percebe muito na sociedade também é essa banalização total do mal, do sexo, da pornografia, de tudo. É banal, não é normal. E não é normal. E querem tornar normal algo assim, tipo, a todo custo, né? mas isso é parte do domínio, porque a pessoa que banaliza essas coisas, ó, percebe bem, são coisas que geram dopamina muito rápida para o nosso cérebro. E quando você está viciado nessa dopamina rápida, principalmente do sexo, da pornografia, das drogas, da bebida, então, ó, pornografia, seja ela física ou virtual, drogas, listas ou ilícitas, bebida, tudo que tira a sua razão, tá? Tudo que tira a sua força de vontade de mudar, de melhorar. Jogos, tá? Então, ó, colocaria tudo no mesmo pacotinho. Isso tudo gera dopamina muito rápida. E aí você banaliza essas coisas, como está banalizado. E aí você faz o quê? Você gera uma geração fraca mentalmente. Sim, Percebe como é um plano?
É um plano. As redes sociais, eu colocaria aqui juntinho com os jogos e com as drogas, porque tem o mesmo efeito no nosso cérebro. E isso está gerando uma geração de jovens alienados mentalmente, a tal ponto de se deixarem dominar, de não terem força de vontade de mudar, e nem de pensar em coisas como essas aqui, da preguiça. Imagina você ter que pensar numa coisa como essa aqui, que é profunda, que requer você pensar, filosofar sobre isso. Você pensa uma semana sobre isso. Eles não estão afim, porque isso não gera dopamina rápido. E de verdade, tudo isso, a gente leu isso lá no Mais Esperto que o Diabo, né? Que estavam sendo criadas fontes de alienação mental. Imagina, ele escreveu isso no século passado, mais quase, sei lá, 50 anos atrás. Verdade. Mas, ou mais, 100 anos atrás quase, né? 1927. Imagina hoje, Cristina. Então, isso tudo a gente vê, a gente tem que ver, tem que usar, só que usar de uma tal maneira que a gente não caia na armadilha. Porque se você se deixa alienar por essas coisas, você vai ser só mais uma vítima. Então, existe o lado bom dessas coisas, como tudo existe o lado bom, né? De você ter mais informação, de você ser mais rápido, de você poder ter uma outra fonte de renda, às vezes, mas cuidado, também é um buraco fundo. Então, parece que a gente não falou nada com nada, né? Mas eu acho que para quem está ouvindo e está ligado em tudo que a gente já falou, vai entender perfeitamente. E se você não entender, se você que está aí vendo essa aula não entender, comenta, deixa comentário. Não fica só passando para frente ou deixando de ver porque você não está entendendo. Pergunta, bom? Você vai lá? Vou. Princípio 3. Para usufruirmos da força do universo propriamente dito, precisamos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Pela conexão que une tudo, a coisa da qual o universo é feito, ondas e partículas de energia, aparentemente quebra as leis do tempo e do espaço, da maneira como estamos habituados a interpretá-las. Ainda que os detalhes pareçam mais algo ligado à ficção científica, eles são bem reais. As partículas de luz, fótons, por exemplo, já foram observadas como capazes de dupla localização, isto é, de se situarem precisamente no mesmo instante em dois locais diferentes, separados por muitos quilômetros. Do DNA de nosso corpo aos átomos de todo o restante, as coisas na natureza parecem compartilhar informações com mais rapidez do que foi previsto por Albert Einstein para o deslocamento de qualquer coisa, mais rapidamente do que a velocidade da luz. Em alguns experimentos, os dados chegam aos respectivos destinos até mesmo antes de deixarem seus locais de origem. Historicamente, acreditava-se que tais fenômenos fossem impossíveis, mas aparentemente eles não apenas são possíveis, como também podem nos mostrar algo mais do que simplesmente as interessantes anomalias de pequenas unidades de matéria. A liberdade de movimento que as partículas quânticas demonstram pode revelar como o restante do universo funciona quando olhamos além do conhecimento da física.
Ou seja, quando a gente amplia o buraquinho, sabe? O buraco de ver as coisas, para de pensar besteira, porque é assim, quando a gente amplia a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de expandir a nossa mente, a gente consegue ver essas coisas maravilhosas. E Você às vai para além vezes só de disso. olhar, só se permitir olhar por outra perspectiva, entendeu? Às vezes Verdade. nem de forma tão ampla, mas de olhar de uma outra forma para a mesma coisa. Porque sempre vai ter um prisma diferente para se olhar pela mesma coisa. Então, se você olha de frente, olha de lado, você vai ver coisas diferentes, né? Então, mas a gente está falando, é uma analogia, né? É uma analogia, lógico, que se você olhar de frente ou de lado vai ser diferente. Mas se você olha uma situação de um jeito ou de outro, começa a olhar, tentar olhar pelo olhar da outra pessoa. Como que Verdade. essa pessoa pode ter interpretado essa situação para chegar a essa conclusão, né? E aí você começa a conjecturar, começa a criar outros cenários para a mesma coisa, para a mesma situação. Você pode ter visto de um jeito, percebido de outro, o outro percebeu de outro. Então, tudo é percepção. Tudo é percepção. Uhum. Eu tenho que falar, eu estou lá no evento essa semana, né? Estou indo de manhã e à noite, então eu acabei ficando lá à tarde. E eu tenho falado muito sobre percepção, porque os jovens lá eles perguntam muito o que é felicidade. Eu tenho falado muito sobre isso. É, é basicamente uma percepção, é um estado de ser, mas o que faz isso virar um estado de ser é como você percebe a realidade, como você percebe as coisas que te acontecem. E quando Uhum. você acha uma perspectiva muito agradável e escolhe usar sempre essa perspectiva, isso vira o seu jeito de ser. Ou seja, a felicidade, ela sim é um estado de ser. É você olhar pela perspectiva positiva das coisas. Então, você encontrar essa perspectiva e escolher intencionalmente, deliberadamente, usar essa perspectiva sempre. Uhum. E aí você faz toda a diferença, né? Quando você faz essa escolha. E quando você muda a sua perspectiva, você muda a sua vida, porque você muda o seu hábito, você transforma, você se transforma. E Por você mais, sendo a fonte, você muda tudo. por mais que seja desafiador ou pareça ser desafiador, e é desafiador, porque você vem há, sei lá, 30, 40 anos repetindo a mesma coisa, então é lógico, é natural que vai demandar de você um esforço, né? Naquilo que você quer, na construção. E toda construção, gente, é construção. Por mais que você fale assim, nossa, a pessoa que tem muito dinheiro constrói rápido, vamos supor uma casa. Ainda assim, vai levar um tempo. Uma semana, 2 meses, um mês. Né? Então, a construção de si, ela também demanda um tempo e um esforço. Agora, quando você já entende isso, aí é só se manter firme, porque as patetices vêm assim de quilo, de baldão, sabe assim? Pá. E aí você tem que estar firme no seu propósito, ter bons amigos ao seu redor, que vão estar sempre te lembrando, sabe? Te ajudando para você não se sentir solitário. Você vai mudando coisinha por coisinha. Bons amigos, tá? Bons amigos. Né, Dulce? Pois é, eu queria falar aqui que ele fala que na natureza, a natureza parece compartilhar informações com muito mais rapidez do que foi previsto por Albert Einstein, né? E existem várias experiências que mostram que existe realmente uma ressonância de informação na natureza. Por exemplo, quando os cientistas ensinaram para os macacos de uma ilha Uhum. uma certa atividade. E eles aprenderam, levou um tempo para eles aprenderem, mas a hora que eles aprenderam
Isso começou a ser observado em macacos de outros lugares que estavam sendo estudados também. De outras ilhas, né? Como? Como que Então, os essa outros informação ela aprenderam? vai por onda, né, Du? Caramba! De novo, eles gostaram de você. São ondas, isso é muito lindo, cara. Aí você vê, tipo assim, nesse experimento, uma ilha quilômetros distante de onde eles estavam fazendo aquele experimento, os macacos ali lavando as batatas para não comer com terra. E aí, quando a gente fala assim, ó, acessa o teu saber porque você sabe, já está em você, está nesse campo maravilhoso, está nisso que permeia todas as coisas. Acessa esse saber. É muito lindo. E você sabe que o que impediu o Einstein de realmente aceitar a física quântica, porque ele foi um dos que ajudou a física quântica a nascer, só que ele foi radicalmente contra. Quando a física quântica provou que a velocidade da luz não era a velocidade mais rápida que existia. Porque a velocidade da luz, segundo ele, era a velocidade mais rápida que podia existir. Mas existe outra velocidade muito mais rápida, que é a da informação, do pensamento. Então, existem, quando você considera a questão energética, a velocidade da luz não é nada. É muito lenta. E é É verdade. verdade. Vai lá. Conquanto esses resultados possam ser parecidos com algum enredo futurístico de um episódio de A Jornada nas Estrelas, eles estão sendo observados agora sob o escrutínio dos cientistas. Escrutínio. Escrutínio? O que é isso? Estão sendo observados agora sob o escrutínio dos cientistas de hoje em dia. Eu acho que é tipo assim, é sob o olhar mais analítico, mas deixa eu ver aqui. Tá. Individualmente, os experimentos que produzem tais efeitos são certamente fascinantes e merecem uma investigação mais detalhada. Considerados em conjunto, entretanto, eles também sugerem que nós podemos não estar tão limitados pelas leis da física quanto imaginávamos. Talvez as coisas sejam capazes de viajar mais rapidamente do que a velocidade da luz. E talvez elas possam estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se as coisas têm essa capacidade, será que nós também não temos? Será que nós também temos? Uau! Eu penso que totalmente, totalmente. Essas são precisamente as possibilidades que entusiasmam os inovadores de hoje e que mexem com nossa imaginação. É a associação da imaginação, a ideia de que alguma coisa possa ser como imaginamos, como a emoção que dá vida a uma possibilidade de que ela se transforme em realidade. A manifestação se inicia com o desejo de abrir espaço em nossas crenças para alguma coisa, e por hipótese não existe. Criamos essa alguma coisa pela força da consciência e da percepção. Gente, isso é lindo. Ô, Dulce, tem um exercício que eu acho super legal. Quem quiser, acho que vale a pena investir, sabe assim? Primeiro que você tem que começar. Começa aí com as suas meditações, vai expandindo, vem crescendo, né, em consciência, vai abrindo a mente, baixando totalmente as barreiras, sabe assim, totalmente as barreiras. E nessa ideia de que juntos a gente chega mais longe e é mais divertido, encontre alguém que você possa compartilhar essa experiência. E aí combina sempre uma hora do dia
em que vocês possam estar em conexão, né? E começa a trabalhar essa telepatia. É muito fabuloso, é muito legal. E, assim, dependendo do quanto vocês, as duas pessoas, se entregam nessa experiência, logo vocês estão tendo diálogos de verdade, telepaticamente. E daí, para você conseguir emanar a tua presença, né? Não digo estar o teu corpo físico ali, mas uma projeção dele sem que você esteja dormindo para isso, é, é muito. É treino, mas é possível, você entende? Não é loucura, é super possível. Deixa eu ver aqui. Você vai querer falar alguma coisa? Não? Não estou te vendo. Peraí, deixa eu... Agora achei você. Você está sem voz. Tô não. Tô não. Opa. Você estava quietinha mesmo. Eu Você tinha tava me deixado quietinha. viajar sozinha. É isso. Eu entendi. Dessa loucura você não quis participar. Entendi. Tô disfarçando. Eu tô relendo aqui esse pedaço, pra falar a verdade. Tô relendo. Essas são precisamente as possibilidades que entusiasmam. Esse daí eu já li. O poeta William Blake reconhecia que o poder da imaginação era a essência da nossa existência, mais do que algo que simplesmente experimentávamos de vez em quando, durante nossos períodos de folga. O homem é todo imaginação. Ele dizia e explicava. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, o próprio Deus. O filósofo e poeta John Mackay explicava mais ainda nosso relacionamento com a imaginação e sugeria que a distinção entre o que é real e o que é imaginário não é algo que possa ser mantido detalhadamente. Todas as coisas são imaginárias. Nessas duas descrições, os eventos concretos da vida devem primeiramente ser antevistos como possibilidades antes de se transformarem em realidade. Eu vivo assim, no fantástico mundo de Bob, imaginando várias coisas. Mas você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o termo lembranças do futuro, eu desisti de ler os livros do Brian Weiss. Eu já falei sobre isso, né? Brian Weiss é um psiquiatra americano, psicólogo, psiquiatra, muito renomado. Ele faz hipnose com regressão. Foi um dos primeiros que começou a fazer isso lá. Ele mora em Miami. E ele escreveu um livro. Ele é judeu, não é espírita nem nada, mas ele escreveu um livro. O primeiro livro dele foi para contar uma coisa que aconteceu num dos tratamentos que ele fez com uma pessoa, aonde a pessoa regrediu para outras vidas várias vezes, para várias vidas. Para quem quer ler, o livro chama Só o Amor é Real. E é lindo, é incrível e fala de muitas coisas. E aí ele começou a. Gente, eu era totalmente inconsciente, mas eu gostava dessas coisas. Então, eu comecei a ler os livros dele, li vários, que fala sobre regressão, fala sobre essas experiências, para que serve, enfim, um monte de coisa. Mas o dia que a minha amiga falou assim, saiu um livro novo do Brian Weiss. Cara, é incrível, ele fala sobre as lembranças do futuro. Eu falei, cara, o cara precisa ser internado, lembranças do futuro. Agora ele bateu o pino de vez. E eu nunca mais comprei os livros dele. A louca aqui, atrasada no tempo, né? E aí, o primeiro curso que eu fiz quando eu despertei para essas questões, no futuro, e explicava, ensinava. E o que é lembrança do futuro? É só um termo
interessante para essa questão de você imagina uma coisa incrível para você. Você tem lá os seus desejos, e aí você faz aquela meditação onde você vive aquela situação. E o que acontece? No subconsciente não existe futuro. Se você fica lembrando das merdas do passado, você revive. Acontece tudo de novo, as emoções vêm tudo de novo, os neurotransmissores, o cortisol, o medo, o choro, tudo vem de novo. Só que quando você vai para as coisas incríveis que você está projetando para você no futuro e vai lá na casa maravilhosa, dirigir o carro incrível, sabe? Com a saúde perfeita, com um relacionamento maravilhoso e tudo, você volta com essa sensação de que você viveu aquilo. Então, isso é uma lembrança do futuro. É você criar na sua imaginação o que você quer viver e manter aquilo como verdade para você. Já é real. Já é real aonde? Lá no futuro. Mas para sua imaginação, aonde que é real? Aqui, agora. Porque para o subconsciente não existe futuro. Tudo acontece agora. Tudo que você é capaz de imaginar, você é capaz de criar. Por isso que existe essa frase. E então, essa técnica associada a essa questão, né, de que você cria a sua realidade através da sua imaginação, é o que você é arquiteto da sua vida. O arquiteto, quando ele quer construir uma casa, primeiro ele imagina a casa. Aí ele vai lá e coloca no papel, né? Faz um projeto. No papel. Então você entende a importância de colocar no papel? É muito importante. Você já tira da dimensão mental para a dimensão física de uma forma. Então, o arquiteto vai lá e desenha, esboça um projeto, certo? A gente vai lá e escreve. Como que vai ser a sua vida? Só que você escreve como se já fosse real. E começa a agradecer. O arquiteto, ele não duvida que aquele projeto vai virar realidade. Assim como você não pode duvidar que o que você escreveu vai se tornar realidade. Só que o arquiteto sabe que aquilo ali não vai crescer em cima do papel e virar uma casa. Que ele vai precisar fazer coisas para que aquilo realmente vire uma casa. Então, vai lá, arquiteto de vidas. Vai lá e faz o seu projeto. Começa a imaginar o que você quer viver. Não duvida que isso vai se tornar real, não duvida não. E haja de uma certa maneira. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil. Aí eu vou falar um pouquinho dessa nova ciência. Essa nova ciência fala o seguinte: tudo é energia, certo? Tudo é energia? Existe alguma dúvida ainda de que tudo é energia? Não, né? Tudo é energia. Einstein, da física clássica, falou tudo é energia. Matéria, energia, vezes velocidade da luz ao quadrado. Mas, então, matéria é energia. Tudo que existe é energia. Nosso corpo, tudo, pensamento, emoção, tudo é energia. E aí você projeta isso. Quando você projeta, ou seja, cria na sua imaginação, você criou uma onda de energia, uma onda chamada onda de criação. É uma onda de construção. É como se você colocasse lá mais um. Se você duvida, mas isso aqui é muito difícil. Não dou conta, isso não é para mim. Pronto, você criou uma onda de destruição. Menos um. Mais um com menos um? Zero. Zero. Você cancelou o seu pedido. Aí a pessoa foi lá, criou, descriou e fica esperando o negócio chegar. Não vai chegar. Se você duvidou, se você ficou com medo de que aquilo não acontecesse, se você achou que não era para você, entendeu? É menos um, cancelou. Cria outra. Mas aí você não duvida, não fica com medo. Só vai lá e faz, começa a fazer.
Ok, o que eu preciso fazer para alcançar isso? Primeira coisa, sugestão, tá? Sugestão de coach. Começa a olhar para a sua vida, pessoas e ambientes que você precisa analisar. O que você frequenta, os lugares que você frequenta mais, as pessoas que você convive mais. Essas pessoas, enumera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Essa pessoa aqui, fulano de tal, eu preciso conviver mais, conviver menos ou anular ela da minha vida? A pergunta primeira é: ela me ajuda a chegar na vida que eu quero ou ela me atrapalha? Então, de acordo com essa resposta, você responde: eu preciso conviver mais, conviver menos ou anular ela da minha vida? Aí você começa a fazer isso para pessoas e para ambientes, porque são as duas coisas que te influenciam muito. Uhum. Então, é a primeira coisa. Depois que você criou a sua onda de construção, isso é física quântica básica, tá? Onda de construção, onda de destruição. Aí, se você vai lá, criou a sua onda de construção, no outro dia, você mentaliza de novo aquela coisa, aquela vida maravilhosa que você imaginou, e sente como se já fosse real e agradece. O que você faz? Mais um. Você criou outra onda, mais um. Então, mais um com mais um, mais dois. Entende? É básico. Matemática e física básica. Então, é assim que você constrói essa sua vida maravilhosa aí. É assim que nós estamos aprendendo a fazer. E isso é aquilo que você faz com a sua mente, com o seu coração, né, a sua vibração. E materialmente, aqui ó, no plano físico, o que vai acontecendo? Vão chegando para você com menos embaraços, situações, pessoas que vão te levar para um outro nível. De repente você abre o seu telefone ali, o YouTube, ou entra no seu Instagram, você é convidado a participar de uma live como essa, sabe, que de repente pode te expandir mais a mente, pode te trazer clareza sobre algo que você está querendo saber, querendo ver. Aparecem cursos interessantes para você fazer e pouco a pouco você vai modificando. E, sabe, essa semana eu escutei uma definição que eu achei perfeita, perfeita, e eu vou passar aqui. A gente fica achando que o sucesso é um lugar ali, ó, sabe, tipo uma portinha, um quadrado, uma caixa escrito sucesso. Só que a gente não se dá conta que o sucesso, ele é construção. É a construção, sabe assim, o que eu preciso fazer hoje. Hoje, só hoje. Faça. Amanhã, o que eu preciso fazer? E aí você vai passo a passo. E quando você se dá conta, você está lá no sucesso. Porque é uma condição, é um tudo. Você vai se mudando tanto, você vai se transformando no sucesso que você quer para você. Essa é a verdade. E quando você olha, você já nem se identifica mais, fala, uau, como eu mudei. Quem sou eu, né? Na verdade. Eu sou eu, de verdade. E tudo aquilo que estava eram ilusões. Eram camadas de ilusões que você vai deixando. A cada passo que você dá, a cada conquista que você, sabe, tá ali, consegue vencer, consegue superar uma dificuldade, aquilo que você fala que não sabe. Hello, não sabe, vai aprender. E olha que eu sou a mestra de falar que não sabe. Você entende? E quanta coisa que eu já aprendi, quanta coisa que eu já aprendi. Ontem eu estava fazendo um balanço aqui com os meninos, né, conversando, falei, gente, nos últimos 2 anos eu aprendi mais coisa do que nos 45 assim, anteriores. É muito crescimento quando você se dispõe. Aparecem pessoas, aparece situação, e você agradece a cada situação, e você vê em cada situação um motivo para ti, um fermento que vai fazer você crescer mais, aprender mais, te lapidar mais. Sabe? Então não tem mais dificuldade, não tem. Você realmente muda a frequência, muda a vibração. E mantenha, procura manter isso. Porque as patetices, elas estão aí.
estão aí. Você tem que ficar esperto, mais esperto que o diabo, gente. Pois é, o que eu ia falar, a patetice de você se contaminar com a tirania dos sentidos. Por quê, gente? Não é da noite para o dia que você muda a realidade física. A realidade física é a última coisa. Lembra? Então, pensa no arquiteto. O arquiteto ele faz um esboço, depois ele faz uma planta básica, depois ele faz uma planta, tem várias plantas, né? Até chegar no detalhado. Depois do detalhado, ainda vem o detalhamento de cada segmento. Iluminação elétrica, né? Elétrica, como que fala? De água, isso. Hidráulica, não sei o quê. Tem várias ali que ela tem que detalhar um por um. Por quê? Porque cada especialista vai cuidar de uma área, certo? Aí tem análise do terreno, antes disso, né? Análise do terreno, topografia, para depois ir lá começar a analisar os materiais que você vai usar, não sei o quê, comprar os materiais, esperar chegar. E aí sim a obra começa. É rápido a obra? Não, demora. Então, pensa quanta coisa. Então, tem toda uma preparação que não é rápida, anterior, de comprar o terreno, arrumar o terreno, analisar o terreno, limpar o terreno, analisar a topografia, acertar a topografia, né? Fazer como que chama? Terraplanagem, não sei o quê, para depois começar o projeto, tem todas as etapas do projeto, planejamento, projeto, Aí vem a história dos materiais, comprar material, esperar chegar, começar a obra. Começar a obra. Então, presta atenção, quando você começa a mudar, a vida começa a mudar automaticamente assim na sua frente, começa a surgir, emergir coisas. Não, como a Cristina falou, vão começar a surgir lentamente situações, pessoas, oportunidades, possibilidades que antes, nem se você fizesse muito esforço, não ia surgir e agora vai começar a surgir com mais facilidade. Não é do dia para a noite. Se alguém falou para você, em um mês eu fiz 100 mil, ele não te contou o tempo que levou para ele aprender. Entendeu? Então, depois de 5 anos de aprendizado, em um mês ele fez 100 mil. Presta atenção, porque tem muita coisa por detrás desses tempos que são vendidos na internet. Então, presta atenção nisso, porque as pessoas começam a mudar e ficam esperando o dinheiro brotar na conta bem. Não é assim. Aí não brota, nada acontece para mim, tá tudo errado. Aí vem lá, -1, -1, -1, -1, -2, -3. Aí todas as ondas de construção que você tinha criado, você vai lá e destrói com a sua ansiedade, com a sua negatividade. Para de patetice. Para de ficar aí nessa tirania dos sentidos, acreditando nisso. O que você está vendo aí, à sua volta, você construiu com os pensamentos e melecas do passado. Agora você está construindo uma vida nova, mas ela demora um pouco para aparecer, sabe, fisicamente na sua frente. Mas está sendo construída. Calma. Você começa a agradecer, já é real. É isso aí. Já é real. Bora que bora, minha gente. Olha, já vou. Eu estava aqui. E se você não acredita que já é real, volta, vai trabalhar. Volta lá para o antigo pensamento, para o antigo dogma do que tem que trabalhar, tem que ser guerreiro. A gente aqui está manipulando energia. Matando guerreiro, chega. A gente já parou com essa patetice. A gente quer ser Então, rainha. gente, paciência, vamos ter paciência e abrir a mente, porque esse livro. Estava aqui vendo, né, enquanto você estava falando do sim, eu falei assim, nossa,
A gente não virou a página, mas a gente Pois trouxe é. muita consciência. E é Não, um livro virou. que A gente começou no 24, estamos na 25. mas nem fechamos a 25. Então, Eu venham de notei. coração aberto, sigam com a gente vai crescer e expandir muito. Recebe de tudo que a gente está trazendo aqui. Não desperdiça, não. Tá bom? É isso. Porque o momento é agora. É agora. Poder do apoio. O Dulce, nosso é. obrigada, minha linda. Você escolhe se vai ser para você também. Uhum. Muito Um beijo, gratidão minha por amiga. você. Beijo para você. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.